os jogadores provavelmente serão oriundos do campeonato da cidade. Né? Eu sei que seria uma pergunta variável ao técnico da seleção, né? Mas você também, como trabalha nessa área, né? E também está de olho, sabe, sim, está por dentro disso. Existe bons talentos no campeonato da cidade para formar uma seleção, né? Existe. Foi um campeonato da cidade, foi muito bom ter acontecido esse campeonato da cidade, porque deu para ver a quantidade de jogadores que detém nesse momento, sabe? Muitas vezes a gente foca só em alguns jogadores, porque eles fizeram história, fazem história, mas quando você passa para ver a quantidade de atletas que estão chegando, e uma das coisas que aconteceu de importante no campeonato foi a gente trazer a cidade de Tiruçu, a cidade de Manuel Vitorino e também aqui Itajuru, que é um dos povoados de Jiquié. Então vai ser uma renovação, né, na seleção total. Eu acredito que sim, nós vamos tentar fazer uma renovação, mesmo porque ontem eu tive contato com alguns jogadores da seleção antiga e disseram que não tinha interesse em fazer parte da seleção porque não vai ser renumerada, então a gente agradece que eles sigam o destino dele em outra seleção, mas Jiquié vai botar a seleção no intermunicipal, sim. E aí você colocou um ponto muito interessante. Muitos jogadores aí, como você colocou, o problema econômico, da pendência que ainda existe, muitos jogadores a gente encontra dentro da cidade se queixando porque alguns compromissos não foram ainda sanados, e você está fazendo essa proposta aos atletas, sem remuneração. Então, como é que você vai conseguir agregar esse pessoal e agradar? Em todo conceito da vida, existem pessoas de boa fé e abnegadas. Né? Tem jogadores que estão aí torcendo para ser um jogador da seleção de Jiquié, que é a maior honra, é você vestir a camisa da sua cidade para você defender. Existem outros que realmente vivem pela remuneração, mas aqui a gente tem grandes que eu já contactei, todos têm interesse em participar. Agora, se é uma coisa que não vai acontecer com o Toninho de Miquelino, é ele fazer proposta desonesta a atletas, fazer de conta que vai pagar e o atleta fazer de conta que vai receber. Isso não vai acontecer comigo. Prefiro até não colocar a seleção no intermunicipal, mas fazer proposta desonesta, jamais. Agora, interessante esse questionamento, Toninho, é que quando você chama o atleta, você já diz para ele a situação que você tem, a condição que você tem para que ele possa vestir a camisa do Jiquié, como você está colocando aí. Ele vai vestir a camisa, vai participar do grupo, já sabendo, já conscientizado dos problemas que poderão encontrar. Agora existe sobra de dinheiro. Na segunda fase, eu estava mostrando uma planilha, a gente tem aqui os primeiros 10 mil, nós temos uma despesa de R$ 8.450. Sobra R$ 1.550. Como é que eu vou fazer proposta de pagar jogador desse jeito? Não tenho. Na segunda eu viajo. Eu vou gastar uns 6 mil pontos de ônibus, sobra 4 mil, então nós vamos dividir o bolo para todos. Né? Eles não vão jogar na seleção também de Jiquié de graça. Agora, fechar contrato com ninguém, dizer assim, vou te pagar X, o contrato da seleção de Jiquié, isso não vai existir. Não vai ter aquele atleta que vai ganhar mais do que o outro. Não, de maneira sobrar é dividido para todo mundo. Exato. O presidente e professor Toninho de Miquelino, a respeito, se nós vivemos na casa das hipóteses da realidade. Se o ex-presidente Adailton Ventura, o Dadai, não conseguir essas notas necessárias para que possa, evidentemente, ele conseguir fazer com que a prefeitura venha renovar o contrato com a Liga Esportiva de Jiquié, mesmo assim, a seleção irá disputar o campeonato intermunicipal? Antes que ele responda essa pergunta, eu estou com uma linha com um ouvinte. Alfredo Davi, boa tarde. Atende aqui de novo, por favor. O Alfredo tem uma pergunta para fazer para você, Antônio. Participa do nosso programa. São 12 horas e 52 minutos, 12h52. Ele quer participar na linha aí. Manda aguardar. Alô, boa tarde. Alô, Alfredo. Verdade. Oi, não. Ok. Vão participar do intermunicipal, já que não tem remuneração. Em véspera de jogos, alguma concentração, planejamento do estádio está liberado para os treinamentos. Para que a gente não tenha aqueles conflitos que sempre acontecem antes dos jogos da seleção e principalmente você reunir o pessoal somente no estádio. Tem alguma coisa pensada em estrutura
para que a equipe se sinta mais à vontade dentro dos jogos. De antemão já dou meu boa tarde por aquilo que eu peço. Ok, boa tarde, Alfredo. Boa tarde, sou eu que agradeço a sua pergunta, ela é bem-vinda. Se você parar para analisar, o ano passado, a respeito do estádio, a nossa secretária Ana deixou a seleção de Jiquié à vontade, nós treinamos todos os tempos sem nenhuma dificuldade. A respeito do que podemos oferecer aos atletas, é claro que com esse dinheiro, quando a prefeitura repassa os 40 mil, esse dinheiro é para ser gasto com os atletas. E nós temos que tentar buscar o quê? Um ônibus com conforto para que a delegação possa se dirigir ao determinado local da praça, do evento naquele final de semana. Material esportivo que nós não temos, até agora não se tem material esportivo. Nós temos um material incompleto que aconteceu um incidente o ano passado, né, e ficou de ser devolvido esse material e até hoje não foi devolvido. Se mais tarde eu posso até tocar no assunto. Mas a maioria do material, ele existe na casa. E o pensamento da nossa diretoria é buscar favorecer aos atletas esse ano uma vivência bem melhor do que vinha acontecendo com a seleção de Jiquié. Oi, nós estamos na linha também com o repórter Dudu Silva. Dudu, boa tarde. A gente sem retorno fica perdido. Um abraço, Dudu. Um abraço a você, Dudu, boa tarde. Essa pergunta ela veio em boa hora e a caráter. Olhe bem, até então nós não temos ainda nem o preparador físico e nem o treinador da seleção de Jiquié. Eu andei entrando em contato com alguns nomes, falei da situação e recebi uns 4 nãos, né? Tanto do preparador físico, eu conversei com... Eu vou citar nomes, porque eu não gosto de... Eu conversei com o professor Marcelo, ele me dizia que no momento ele está ocupado, ele não tem a disponibilidade para trabalhar. Conversei com o treinador Lely também, ele me disse, quando eu fiz a proposta, me disse que não tinha interesse. Conversei com o professor Cizinho também, né? E nesse momento, você sabe, quando não há dinheiro, e as pessoas têm as suas ocupações. Mas eu tenho certeza que, porque de treinador e preparador físico, a seleção de Jiquié não vai ficar sem disputar. Nem que a gente tem que, mais uma vez, abraçar a causa, mas tenho certeza que Jiquié vai disputar o intermunicipal, sim. Respondendo a pergunta final, né, com certeza, perguntando se justamente o ex-presidente, o Adailto Ventura, o Dadai, não conseguia as notas necessárias para que seja feita a prestação de contas, e é evidente que a Prefeitura Municipal não irá renovar com a seleção de Jiquié. Mesmo assim, a seleção de Jiquié vai disputar o intermunicipal dessa maneira, sem recurso nenhum? Eu acredito que sim, Vidal, porque a seleção está escrita e eu nunca dei a palavra para não cumprir, certo? Nem que a gente tenha que disputar e que saia na primeira fase, mas a seleção de Jiquié vai a campo sim, para disputar o intermunicipal. Eu tenho certeza que o Adailto, ele tem a responsabilidade, ele tem um compromisso, é um cara de responsabilidade, de credibilidade, e tenho certeza que ele vai providenciar essas notas, porque não só implica só a liga. Se acontecer isso, que a gente não quer, mas aí implica a Prefeitura de Jiquié na prestação de conta do prefeito, existe também a prestação de conta do Dadá, e várias complicações, não será porque de 10 mil reais que a seleção de Jiquié não vai disputar o intermunicipal. Então, só um ligeiro comentário, uma ligeira avaliação de como está o campeonato da cidade. O campeonato da cidade, eu me tomei como surpresa. Eu pensei no início, que não ia ser um campeonato com a postura, né, e o conceito que está tendo a seleção, o campeonato da cidade. Muitos times, se você parar para analisar, ninguém conseguiu decolar. Tem dois perguntas, você pode dizer, ou os times são ruins demais, ou os times são bons. Você vê que o primeiro classificado é Tiruçu com 9 pontos, seguido de Manuel Vitorino com 8. Agora classificou na rodada passada o Super Gás Brás, que conseguiu já eliminar Itajuru, que está buscando a sua classificação, e agora o Riquelme e o craque de rua, que todos dois com 4 pontos, quem ganhar será o que é o jogo de amanhã. O jogo de amanhã também será o finalista. Então foi um campeonato bastante disputado pelos times, porque os times criaram uma proporção de grandes talentos esse ano no campeonato da cidade. Toninho, muito obrigado pela sua presença, nos deixe sempre informado. A convocação já tem de jogadores, tudo já tem data marcada ainda não? Eu acredito que eu estava sentando junto com o vice-presidente, o Enéas, e com a nossa diretoria toda, para que, no mais tardar daqui até sexta-feira, eu só estou esperando essa rodada de quinta-feira.